1 João 3, nós inicialmente leremos do verso 1 ao 3, 1 João 3, de 1 a 3. João 3. Quem achou, diga glória a Deus. Glória a Deus. Quem não achou, faz cara de quem achou, né? Eu peço para a pessoa ler, está lá em Salmo, que a gente fala assim, não é? Se você não achou na Bíblia, né? Olha no telão ali, tá bom? Diz assim a palavra do Senhor: vede que grande amor nos tem concedido o Pai, ao ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. E assim mesmo se purifica todo aquele que tem esta esperança, assim como Ele é puro. Mais uma palavra de oração. Pai querido, obrigado, Senhor, pela Tua palavra, que é viva e eficaz. Ela não voltará vazia nessa noite. Com toda certeza, Pai, ela ministrará o nosso coração poderosamente. Nós cremos, Senhor, que ela é poderosa, ela nos convence, ela nos conduz. E a minha oração é para que o Espírito Santo de Deus aplique essa palavra ao nosso coração. Que o nosso coração seja um coração cuja terra seja fértil. E que possamos produzir a 30, a 60 e a 100 por um, para que o Senhor seja glorificado em nós e através de nós. Ministra os nossos corações, ilumina, Pai, nossa mente e o nosso coração nessa noite, a nossa oração, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. O apóstolo João, ao escrever a sua carta, provavelmente estava combatendo uma doutrina chamada, uma filosofia chamada gnosticismo, influenciada ali por Platão. Eles alegavam que a matéria era má, ou seja, o corpo era mau. Então, para eles, Jesus, ou ele era um pecador encarnado, ou ele era apenas uma emanação de Deus, um fantasma, porque não tinha a possibilidade de alguém de carne e osso, de fato, ser santo. Então, a ideia deles, a ideia gnóstica, que somente o Espírito deveria ser levado em consideração. Eles não davam nenhuma importância em relação ao corpo, tratavam o corpo com severidade, eles transcendiam e não se importavam com a vida física cotidiana. E Paulo também, ao escrever aos Colossenses, ele combate essa heresia que já existia também ali na região de Colossos. Em Colossenses capítulo 2, versículo 23, Paulo diz que tais coisas, ou seja, esse rigor em relação ao corpo, o gnosticismo, como efeito tem aparência de sabedoria, como um culto de si mesmo e de falsa humildade. Rigor ascético, ou seja, privar o corpo, fazer martírio ali, ficar se martirizando. Todavia, não tem valor algum contra a sensualidade, ou seja, não é você fechando os teus olhos, não é você se privando das coisas que você será liberto das tentações, ou seja, é algo sobrenatural que acontece mediante uma atuação do Espírito. Então, para esse tipo de pensamento, essa doutrina, essa filosofia maligna, o corpo não tinha nenhuma relação com o Espírito. Então eles praticavam muitas imoralidades sexuais, uma vez que o que importa é o que transcende, Então o corpo pode pecar, posso fazer o que eu quiser, que isso não tem nada a ver. Então João, ele vai ser categórico, vai rebater, vai combater essa heresia, E eles diziam que de fato não era pecado
devido a essa questão corpórea da matéria, então tudo que eu fizer no corpo, isso não tem, né, não vai sofrer nenhuma consequência, não acontece nada em relação a isso. Então João começa a carta, né, já estão com os dois pés no peito dessa heresia que diz que Jesus ele era uma emanação, um fantasma, né, uma visagem, uma assombração, né, os antigos uma aparência, né? Eu vi uma visagem, eu vi uma aparência, né? A gente ouvia isso, os antigos falavam isso, né? Uma vez eu era criança, devia ter uns 7, 8 anos, fui caçar, né? O caçar é pecado, né? Então não tinha discernimento dessas coisas, né? E foi eu e meu tio, José da Gaita, né? O tio famoso que eu tenho, cantor, compositor, e a gente subiu de manhãzinha, amanhecendo o dia, lá virando para o Morro de Palmas. Quando chegamos na chapada do morro, ele deu a volta e saiu correndo. Caminho de baixo. Primeiro tombo que eu dei, quebrei as 2 gaiolas. Perdi a minha bolacha recheada que eu tinha levado com tanto carinho do Nova Fé. Corre, cai, levanta, corre, cai, levanta. Cheguei lá embaixo todo quebrado. Meu tio com o cabelo em pé, o que foi, José? Eu vi uma visagem. Então não sei que visagem que ele viu, né? Mas eu que não vi, não ia ficar para ver também, né? Então, um pensamento de João, né, para rebater essa heresia, no capítulo 1, ele vai dizer: o que os nossos próprios olhos viram, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam a respeito do verbo da vida, ou seja, nós o abraçamos, nós vimos que ele era de fato o verbo que se encarnou e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Então ele refuta essa ideia também de que não há pecado em fazer imoralidade, uma vez que a gente tem que levar em consideração apenas o espiritual. Capítulo 1, versículo 10: se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos-lo Cristo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Então João está muito preocupado em afirmar que Deus conhece, né? Aqueles que conhecem a Deus, eles vivem de uma maneira diferente, pois não existe a possibilidade de alguém que foi alcançado pela luz do Evangelho continuar na prática de pecado deliberado, vivendo, né, na direção das trevas, pois Deus é luz e não existe nele treva nenhuma, e não há comunhão entre trevas e luz. É isso que a palavra nos deixa bem claro. Então João ele vem reforçando essa ideia de que os filhos de Deus precisam de fato guardar os seus mandamentos, precisam viver de acordo com a realidade do reino, e não há possibilidade de você viver uma vida desassociada. Infelizmente, muitas pessoas ainda vivem dessa maneira. O Evangelho é um penduricalho, é um acessório, e ele vem na igreja, ele ouve a palavra, mas essa palavra não é aquilo que pauta a sua vida nos seus relacionamentos durante a semana. Então para João não existe essa possibilidade. E no versículo 6 do capítulo 12 ele diz: aquele que permanece nele, este deve também andar assim como ele andou. Então para João, o que caracteriza um cristão verdadeiro é o seu amor pela santidade, é o seu amor pela pureza, é uma busca, como a gente falou, pela intimidade do Senhor, de caminhar de acordo com aquilo que ele deixou explícito na sua palavra. Então o amor a Deus e o amor ao seu irmão, João vai falar muito sobre isso, sobre como de fato eu amo o meu irmão, porque não existe um cristianismo onde eu relaciono-me com o Pai e não consigo me relacionar com os meus irmãos. Então Cristo vai fazer o que com os 10 mandamentos? Ele vai simplificá-los. A tábua, né, tinha 2 tábuas, as 2 tábuas dos 10 mandamentos, 4 mandamentos dizem do meu relacionamento com Deus. Ele fala: amarás o Senhor teu Deus de toda a tua alma, de todo o teu coração e de todo o teu entendimento. Os 6 mandamentos da segunda tábua dizem de respeito ao nosso relacionamento. Ele simplifica: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então ele vai falar o tempo todo: se você ama a Deus, mas odeia o seu irmão que você vê, você é o que? Um mentiroso, e a palavra não está em você. Então, uma questão, né, que João trabalha também é a permanência do cristão na palavra do Senhor. Aqueles que me amam
guardam os meus, aqueles que me amam guardam os meus mandamentos. Então, eu me arrepiei diante do Senhor, eu chorei no louvor, eu me emocionei, eu estive para falar com alguém, olha só aqui, estou todo arrepiado, oh meu Deus, oh Jesus, que bênção. Isso não é o que comprova que a gente ama o Senhor, essas coisas têm o seu lugar também, né? Não adianta a gente também adorar o Senhor e ficar ali, né? Cristão, cara de boi, já viram? O amor do Senhor em nós também modifica o nosso coração, sabe por quê? Porque o coração alegre formoseia o rosto. Eu cheguei à conclusão que muitos de vocês não são feios, estão apenas tristes. Então, se você se alegrar no Senhor, vai mudar até a aparência do coração de vocês, amém? Então, para João, aqueles que realmente são filhos de Deus, têm a esperança. A nossa esperança não finda nesse mundo. E a palavra do Senhor tem dado no hospital, no CEPOM, para aqueles que estão em fase terminal, e há uma esperança. E a nossa esperança vai além dessa vida. Há uma esperança de que Cristo voltará. E quando Ele voltará, nós seremos transformados com Ele no ar. Num abrir e piscar de olhos, teremos transformados um corpo glorificado, uma nova realidade, onde não haverá choro, luto, nem pranto, pois as primeiras coisas se passaram. Enquanto isso não acontece, meus irmãos, nós somos encorajados pela palavra do Senhor a vivermos em santidade. É sobre isso que eu queria conversar com vocês nessa hora. Um chamado à pureza. Não refrigerante de pureza, tá? Um chamado a viver uma vida pura, santa, diante do Senhor. Então João, ele começa o capítulo 3, com uma expressão que nós, ao lermos o texto aqui, não nos damos conta, da grandiosidade dessa expressão, que é uma expressão de espanto e de fato, Vede, olha só, olha que maravilhoso, que tremendo é o amor que Deus tem concedido, ao ponto de sermos o quê? Chamados filhos de Deus. Estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. O salário do pecado é a morte, mas Deus agora em Cristo, Ele nos reconcilia e nos chama de filhos. E veja que amor maravilhoso de um pai que foi ofendido no Éden, e agora ele se reconcilia, e o amor dele nos constrange. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então esse é um amor extraordinário que o Pai tem concedido aos seus filhos. Então mesmo quando nós éramos inimigos do Senhor, Romanos 5 versículo 8, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda. O amor de Deus pela humanidade, meus irmãos, é algo que nós não conseguimos descrever em palavras. Alguém já falou muito acertadamente que se você quer uma definição de o que é amor, não vá até o dicionário, vai até o Calvário. O Calvário é a definição de um amor extraordinário, de um Deus maravilhoso, porque Deus amou o mundo. Aleluia, Senhor Jesus. Esse é o amor de Deus de tal maneira. Vede que grande amor. Essa é, de fato, a expressão. Isso se dá tão maravilhosamente pelo fato daquilo que eu já antecipei, dizendo que todos nós pecamos. É isso que a palavra fala. Romanos 3:23, todos pecaram e carecem da glória de Deus. E Romanos 6:23 diz que o salário do pecado é a morte. Então todos os seres humanos deveriam morrer. Se Deus mata a todos nós, Ele estaria sendo justo. Porque é isso que os nossos atos merecem, uma punição por aquilo que foi feito, como Adão e Eva, como nossos representantes. Então os seres humanos deveriam morrer. Mas não é isso que esse Deus amoroso faz.
Pelo contrário, a parte ofendida toma a iniciativa da reconciliação. E o que a gente tem visto no mundo hoje? Se fez mal para mim, eu vou fazer mal, mais mal ainda, não é assim? Então, se alguém nos ofende, você ficará aqui até que essa pessoa venha se reconciliar. E muitos ainda, quando alguém vem pedir perdão, não liberam o perdão. E no reino de Deus, essa mentalidade não existe. Não existe a possibilidade nenhuma de você, meu irmão, minha irmã, reter o perdão para alguém. Não existe. Perdão não significa reconciliação, muitas vezes. Tem coisas que são irreconciliáveis, mas há necessidade de eu liberar o perdão, porque se eu não liberar, eu não posso nem orar o Pai Nosso. Por que a gente não ora o Pai Nosso? Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E a palavra é muito clara quando diz: se você for ofertar e lembrar que tem alguém que tem alguma coisa contigo, deixa a tua oferta, reconcilia. Às vezes a pessoa não vai querer se reconciliar. Aí eu fico com a palavra que nos diz: se possível, quando depender de vocês, tende paz com todos. Tem coisas que fogem. Pessoas que te odeiam porque não existe. Pessoas que não gostam de ti porque, não sei, a gente passa muito por isso, né? Esse cara é pastor, fica berrando, né? O cara é maluco, né? Que loucura, né? Fala muito alto, é muito agitado. Ele não gosta da gente por algum motivo que não está em mim o que, né? Esse motivo de ele não gostar de mim. Então, por causa, né, daquilo que Cristo fez por nós somos agora reconciliados com o céu. Então, aquilo que o pecado merece é castigo, sacrifício e sangue. Amém? Então Cristo na cruz do Calvário se sacrifica no meu e no seu lugar, para que eu e você, a partir da sua morte, pudéssemos agora nos relacionar, um relacionamento vivo diante do Senhor, para que nós pudéssemos experimentar uma vida abundante, pois o pecado nos trouxe morte. Estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas Ele nos deu gratuitamente essa bênção do Senhor. E meus irmãos, e só quem já experimentou no coração o amor de Deus verdadeiro, é o amor que enche a nossa vida de tal maneira, que você agora sente que você é amado diante do Senhor, não por aquilo que eu possa apresentar, não é por aquilo que eu trago nas minhas mãos e apresento ao Senhor, não, é por causa do amor que Ele tem por mim. E o amor, quando encontra o nosso coração, a gente vai conseguir entender essa expressão, esse espanto de João, quando diz: olha, vede que grande amor nos tem concedido o Pai. Nós estávamos perdidos, irmãos. Nós estávamos perdidos, caminhando a passo largo para o inferno, mas a graça nos alcança nessa noite, e o amor que constrange convida cada um de nós a caminharmos diante desse amor. Amém? Amém. É o que João 3,16 diz que vocês, né? Alguns começaram e ficaram meio temerosos de falar, né? Deus amou o mundo de tal maneira. E de verdade, meus irmãos, o mundo não conhece esse amor, porque esse amor, ele é derramado no coração daqueles que são filhos do Senhor. E uma coisa que precisa ficar clara aqui é que nem todos são filhos de Deus. Isso traz alguns pontos para você. Ser filho de Deus e ser criatura de Deus são coisas bem diferentes, amém? Então, quem que é filho? É aquele que foi adotado em Cristo. Todos foram criados por Deus, então somos criatura. Agora, filhos são aqueles que o Pai adotou, aqueles que o Pai comprou com seu precioso sangue, aqueles que Ele transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Esses são filhos.
Então o filho é alguém que nasceu de novo. Então há um novo nascimento, uma nova mentalidade e uma nova identidade que nos é dada em Cristo. Ou seja, eu estava morto e passei a viver. Então eu não pude fazer por mim mesmo esse caminho da morte para a vida. Precisou de uma atuação externa. E eu estou falando da cruz de Cristo, do seu sangue e do seu sacrifício. Estão comigo? Amém, Senhor Jesus. Então João bem claro, né, ao dizer que as características daqueles que diferem, aquilo que difere, né, os que são nascidos de Deus e os que são nascidos, né, do diabo. Acompanhe comigo o capítulo 3, a partir do versículo 7. A diferença que existe entre os filhos de Deus e os filhos do diabo, das trevas, né? Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele, Cristo, é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, e esse não pode viver pecando porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que pratica a justiça aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, nem aquele que ama, aquele que não ama o seu irmão. Percebam? Aqueles que de fato nasceram de Deus não vivem na prática deliberada do pecado. O pecado ainda vai fazer com que a gente tropece, mas a partir do momento que eu nasci em Cristo, eu não sou mais escravo do pecado. Eu em Cristo posso dizer não às paixões da minha carne. Não serei mais conduzido por uma vida, devasta, por uma vida que não agrada ao Senhor. Então o pecado aqui na vida daqueles que fazem parte do céu é um acidente, não uma prática deliberada que você fica ali, usando de muletas. Eu converso com as pessoas, é porque eu tenho essa inclinação, porque o Senhor me fez assim. Isso é desculpa esfarrapada. Cada um de nós tem as suas dificuldades, cada um de nós tem as suas fraquezas, mas nós não podemos usar isso como muleta para continuarmos vivendo numa vida que não agrada ao Senhor. E nisso se dá a conhecer quem de fato é filho do Senhor e quem de fato é filho das trevas. Então João deixa bem claro que ao tornar-se filho não é algo que faz parte da minha vida, não está no meu poder me tornar filho. João capítulo 1, versículo 12 e 13, mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu, os quais não nasceram da carne, nem do sangue, nem da vontade da carne, e nem da vontade do homem, mas de Deus. Então esses são aqueles que de fato são filhos de Deus. Então, e para um mundo que morre no maligno, você se alegrar no Senhor é algo que não faz sentido. Então é muito, um coração que está lá no mundo buscando satisfação nas drogas, na prostituição, em relacionamento, no adultério, buscando algo que satisfaça o coração dele. O que é isso? É um coração que não conhece o amor do Senhor. Não é verdade? Eu falo isso na dependência química, na recuperação. Meus irmãos, se drogadição, se dinheiro, se prostituição trouxesse preenchimento para uma alma, nós seríamos os homens mais completos e satisfeitos desse mundo. Mas o contrário é verdade. Essas coisas não preenchem o coração dos homens. E aqui fala alguém que experimentou tudo isso com intencionalidade, com intensidade maligna. E ao final de tudo isso, você está arrebentado, com o coração vazio, desesperado. O que nos falta? É o amor de Deus derramado em nosso coração pelo Espírito Santo. Isso sim é que preenche a nossa vida.
Eu percebo que as pessoas hoje, elas querem esse prazer do mundo porque elas não têm prazer no Senhor. Bem-aventurado o homem que não anda, né? O pessoal fala assim, ele é aleijado. Não, é continuação, né? Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Antes ele tem o quê? O seu prazer. E na sua lei, ele será, né, como árvore. Né? Então as folhas não secam. Então o prazer dele está na lei do Senhor. Prazer em conhecer, em viver e servir ao Senhor. Então aqueles que de fato são filhos de Deus sabem que a amizade do mundo ela é inimiga de Deus. Os prazeres, valores que esse mundo corrompido prega se faz inimizade com Deus. Tiago 4,4. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Então, na busca por santidade, meus irmãos, nós falharemos ainda. Falharemos. Mas precisa haver no nosso coração uma intencionalidade. E não uma conformidade de você dizer assim, poxa vida, mas eu nasci assim, né? Mas eu tenho essas inclinações, pastor. A gente fala às vezes com alguém, mas eu tenho inclinação pela pessoa ali, né? E eu sei que isso é errado, mas eu não consigo. E a gente fica, né? Porque sabe como é que é, né? Então não existe essa possibilidade. Né? Se pelo Espírito mortificares a carne, certamente vivereis. Então, a nossa natureza pecaminosa ainda está em nós, mas o Espírito Santo nos ajuda a vencermos tudo isso. Então, a esperança de João, o que é? Quando Cristo se manifestar, dá para dar uma ligadinha, aumentar assim, tá? Pelo amor de Deus. O que é a esperança de João? É saber que você assim, você é pecador, mas isso causa pesar no teu coração, sabe? É quando você faz algo que é pecado, mas você não se alegra mais naquilo. Então a minha oração, eu oro ao Senhor, quando o Senhor se manifestar, para que a minha mente, os meus pensamentos, tudo aquilo que eu vier a fazer, seja de fato para glorificar o Senhor. E eu sei que há uma guerra no meu coração, ó miserável homem que sou. Paulo escreve isso em Romanos 7. O bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer, eu acabo fazendo. Então há esse conhecimento de que a nossa carne é fraca, de que de fato o pecado habita em nós, mas há no meu coração um anseio, né, sincero, de me adequar com a lei e com a vontade do Senhor. Então a expectativa de João era que quando Cristo viesse, entraria pureza, o nosso corpo glorificado, e não haveremos mais, né, ser levado pela influência do pecado. Então Cristo, ao morrer, nos livrou, né, da culpa do pecado, nos livra do poder do pecado, mas haverá um dia que Ele nos livrará da presença do pecado. Enquanto esse dia não chega, eu preciso voluntariamente buscar a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então os filhos de Deus têm essa esperança. Então, e o mundo não se alegra nisso, meus irmãos. E se você, nessa noite que está aqui, não tem alegria nas coisas do Senhor, é porque o seu coração ainda não foi cativo pela palavra. Talvez você ainda não é um filho de Deus, talvez você ainda não nasceu novamente. Se o teu prazer não está na busca constante em agradar ao Senhor da sua vida, se vir a casa do Senhor para você é algo pesado, algo difícil, né? Se você tem mais alegria em ficar em casa vendo televisão do que estar congregando com os irmãos, se você arde o coração quando tem um passeio, mas quando é algo que é do Senhor, eu vou quando dá, já fui semana passada também, né? Então, né, pastor Bid, cada um, né, acho que Deus já morreu, está tudo certo, né? São pensamentos de pessoas que não se alegram e que, né, na maioria das vezes são pessoas que não nasceram de novo. Então, por mais que existam pessoas éticas no mundo, elas não buscam santidade. A santificação é a marca distintiva de um filho de Deus, alguém que voluntariamente busca as coisas do céu. E a gente vai conseguir entender 1 Coríntios 15:9, né? Se a nossa esperança ela se limita a esse mundo aqui, nós somos os mais infelizes de todos os homens. O Filho de Deus é alguém que luta contra o pecado, tropeça,
perde algumas vezes, mas se entristece verdadeiramente. Não há um assentar no coração dele de ficar ali, né, deliberadamente naquela posição ali. Eu fui pegar agora terça-feira no Timbé, levei o menino comigo, estava muito barulhado, bagunçado, ele faz um rapper, né, aí estava meio bagunçado, fez uns rap pesados, falou palavrão, aí eu assim, pai, esse pastor Billy, pai, eu estou pesado, cara. Eu falei uma frase, eu não sei quem foi que falou essa frase, mas essa frase é verdade. Depois que a gente conhece a Cristo, depois que a gente conhece o amor dele, e a gente experimenta o céu, nós nunca mais pecaremos em paz. Isso é real. Aqueles que conhecem a Cristo nunca mais pecarão em paz. Não tem como você ficar como um corpo no chiqueiro rolando ali, sabe? Há tropeços, há falhas, mas isso gera no teu coração uma tristeza e logo você pede perdão e está caminhando diante do Senhor. Então, né, sabendo que um dia serão transformados, os filhos de Deus buscam por esse tempo, sabe? O tempo que me resta nesse corpo, eu quero viver para a glória do Senhor. Não é o que Paulo fala aos Gálatas? Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E o viver que agora eu tenho na carne, ou seja, nesse corpo, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e assim mesmo se entregou por mim. Amém? Amém. Eu quero aplicar essa palavra ao nosso coração, dizendo que talvez essa palavra do amor de Deus para você nessa noite não faça muito sentido ainda, mas a minha oração é que um dia o Senhor abra teus olhos, teu coração, para que você de fato consiga experimentar o amor de Deus que nos leva, meus irmãos, a abandonar muitas coisas. Eu tive muitas experiências, experimentei muita coisa que esse mundo oferece, coisas que eu tenho vergonha de falar para vocês, coisas que morrerão comigo. Não me alegro, não me vanglorio disso e nem glorifico essa praga que foi a minha vida, antes de conhecer a Cristo. Mas eu sei da onde eu fui tirado. Eu sei que o quanto a droga trazia no meu coração alegria, euforia, eu ficava agitado, eu queria aquilo. Mas o amor de Deus derramado no meu coração é muito mais forte do que todos esses prazeres que o mundo pode oferecer. E se o teu coração, meu irmão, se alegrar nessa verdade, você vai começar a viver algo extraordinário na sua vida. Há uma certeza gloriosa, há um senso de pertencimento maravilhoso. O Espírito Santo testificando com o meu espírito que eu sou filho de Deus, sou herdeiro e co-herdeiro com Cristo. Agora já não sou mais escravo do medo, eu já não estou mais inimizado com Ele, eu agora fui reconciliado com Ele. Aleluia. Aleluia. Oh, Jesus. Então o amor de Deus, ele nos constrange porque você tem o discernimento de que você é um miserável. Você não vale nada. Nós somos desprezíveis. Nós somos criaturas ingratas. Nós não merecemos nada de bom da parte de Deus. E de repente ele vai, se entrega, morre. Que amor que nos constrange. Paulo escreve isso na 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 14. Pois o amor de Cristo nos constrange. Então, meus irmãos, quando eu olho para a minha vida, quando eu olho da onde o Senhor me tirou, Senhor, obrigado. Não era para eu estar aqui nessa noite, não era. Mas a misericórdia me abraçou. A misericórdia do Senhor me abraçou um dia. E aquele coração desesperado, buscando todas as coisas possíveis, um senso de pertencimento, uma orfandade crescia no coração, um desespero da alma, ao ponto de pensar em tirar a vida, pois nada mais faz sentido. E de repente esse amor alcança o nosso coração, e a gente agora tem um vislumbre da presença do espiritual, de um reino que existe e que de fato é verdade e que está aqui nessa noite. Amém? Amém. Então, meus irmãos, é maravilhoso porque nada nem ninguém pode nos separar do amor de Deus. A gente canta isso, né? Pega que a Jéssica cantar, você acabei de esquecer a Jéssica. A gente canta, né?
quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada, quem nos separará do amor de Cristo? Porque eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem alturas, nem profundidades, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus. Está em quem? Está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Está em Jesus Cristo. Aleluia. Que bênção maravilhosa. Já poderíamos ir embora depois dessa música, não é verdade? Isso é de fato a certeza que esse amor nos dá. E que nada nem ninguém pode de fato nos separar desse amor. Mas de verdade, às vezes, o que acontece na vida das pessoas, né? Há uma síndrome de filho mais velho, do filho pródigo, lembra? É alguém que está na casa do pai, é alguém que trabalha com o pai, é alguém que é um escravo, é um funcionário, não é um filho. Então nós somos chamados como filhos do Senhor a desfrutar também da intimidade desse Deus. Então muitas pessoas não conseguem se alegrar em Deus, se relacionam com Deus como um ser que está o tempo todo ali esperando você pisar fora da faixa para jogar um raio na sua cabeça. Tem hora que seria necessário, né? Seria bom, né? Mas ele não faz isso, meus irmãos. Ele não amassa a cana já esmagada, ele não apaga a vela que está fumegando. Ele é alguém que de fato nessa noite chama cada um de nós a um relacionamento na sua presença, para que nós possamos ter a nossa identidade reafirmada em Deus. Somos filhos de Deus. E Satanás, ele fez isso, né, o tempo todo ali. Cristo, ao ser batizado por João Batista, ele é levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado, e ele acabou de ouvir sem ter feito nenhuma obra ainda: esse é o meu filho amado, em quem eu me aprazo, em quem eu tenho alegria, em quem eu tenho o meu prazer. E Satanás chega nessa frase que ele acabou de ouvir: se tu és o Filho de Deus, transforma pedras em pães. Se tu és o Filho de Deus, te lança daqui, tudo me se darei se prostrar em verdade. E Satanás o deixou até o momento oportuno, certo? Na cruz, novamente: se tu és o Filho de Deus, desce daí e salva a ti mesmo. Ele sabia que ele era Filho de Deus, por isso ele não desceu da cruz, por isso ele não transformou pedras em pães, por isso ele não se lançou, e por isso ele não se prostrou diante daquele enganador. Então nós somos de fato filhos do Senhor, e a nossa identidade está em Cristo. E muitas pessoas têm dúvidas em relação a isso. Quanto mais próximos de Cristo nós estivermos, mais o nosso coração será guardado por essa certeza maravilhosa. O Espírito testifica com o meu Espírito que sou filho de Deus, Romanos 8:16. E uma característica, meus irmãos, que a gente vem falando e construindo aqui, é justamente a santidade. A santificação é de fato a marca que distingue aqueles que são ou não filhos do Senhor. Então assim, eu não faço para ser salvo, mas a salvação me alcançou, e a gente falou isso na EBD hoje. Então, a partir da salvação que eu recebi gratuitamente, eu vou viver. Então eu tenho a esperança de que um dia eu serei transformado, e quem tem essa esperança a si mesmo se purifica, assim como ele é puro e santo. Então sede santos, porque eu sou santo.
Para a santidade foi que fomos chamados. Ele nos elegeu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis. Há um chamado do Senhor nessa noite para a minha vida e para a tua vida, para vivermos deliberadamente em santidade, em busca constante por se adequar à realidade do Evangelho. Então, se você está caminhando uma vida longe do Senhor, vivendo de qualquer jeito, você ainda não foi alcançado por esse amor que nos constrange. Isso é verdade. Então, santidade e pureza não são requisitos da salvação, mas a salvação gerará em nós santificação e pureza. Hebreus 12, 14, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém... Veja que sério isso, sem santificação ninguém verá ao Senhor. Então, se você não tiver uma busca constante por santidade, por se adequar às leis do Senhor e ter prazer nisso, o diferencial de ser filho é que você tem prazer nisso. Aquele que me ama guarda os meus mandamentos, e os meus mandamentos não são pesados. Então, se está sendo pesado, está difícil, está desgostoso, está tedioso, entediante, é porque o coração ainda não teve esse vislumbre do amor de Deus. Buscar santidade e pureza deve ser o objetivo de todos os filhos de Deus, pois nós somos bombardeados o tempo todo, somos levados a pecar. Então Satanás tem ganhado muito campo, e uma frase que ele cunhou, ela chega nos nossos dias com cheiro de enxofre. A frase é: não tem nada a ver, cara. Já ouviu isso? Geralmente quem fala essa frase é porque está longe do Senhor e quer justificar isso dizendo: não tem nada a ver isso. Essa lei do inferno com cheiro de enxofre, O texto que nós trabalhamos semana passada, Romanos 12, 2, não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para vocês. Então a pureza e a santidade transformarão de fato a maneira como nós enxergamos o mundo, Então, assim, de forma prática, para a gente finalizar, o que a santidade traz a uma mulher do Senhor, a uma filha de Deus que foi alcançada pelo amor de Deus? O que a santidade dela, traz a essa mulher? Uma mulher santa, uma mulher que foi alcançada, que é uma filha de Deus. Ela não tira foto de biquíni com a bunda de fora e coloca o versículo da palavra. Uma coisa que as pessoas não têm se apercebido, eu tenho percebido isso, que as pessoas têm pecado muito, sabe o que é? Ensaio fotográfico de mulheres grávidas. Está vendo como é que é? A mulher está nua, com a mão segurando o peito e nua. É um ensaio fotográfico, as pessoas acham isso lindo, o corpo sendo exposto, visto por todos aqueles que quiserem ver. Então, roupa de academia, tudo você pode fazer. Vai na academia, vai na praia, com ordem e decência. As filhas do Senhor usam roupas que são roupas com ordem e decência. Então, se há um interesse de mostrar, de aparecer, é porque o teu coraçãozinho não foi ainda cativo pela palavra do Senhor. Isso é real. Nós, homens, seremos fascinados pela prostituição, pela pornografia. Pornografia tão acessível hoje no celular. Um monte de homens, pastores e presbíteros escravos da pornografia. Um olhar impuro e palavreados impuros, e pessoas que não levam em consideração que nós somos um povo santo, e o meditar da nossa boca, o falar, o meditar do nosso coração precisa ser de fato agradáveis diante do Senhor. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas me convêm. Então a santidade e a pureza, elas precisam estar na nossa convivência, na nossa comunhão com os irmãos. O cara manda um vídeo para mim cheio de palavrão, cheio de coisa. Estamos fazendo trabalho, o cara está fazendo piadinha em duplo sentido, falando de alguém, falando uma série de coisas. Não existe esse palavreado na vida daqueles que de fato são filhos de Deus. Efésios 5,19, falando entre vós com salmos, entoando e louvando o Senhor de coração, com cânticos e hinos espirituais. Então, meus irmãos, infelizmente essa é a realidade de muitas igrejas hoje. Por que tem tanto escândalo sexual envolvendo pastores e liderança? Por que há tanto escândalo de pastores desviando dinheiro, fazendo uma série de coisas? Porque
falta santidade e temor do Senhor na vida das pessoas. Porque somente, meus irmãos, uma mente transformada fará com que você seja, né, fiel à sua esposa, que você tenha um olhar santo, que você seja alguém, né, que fale palavras que edifiquem o outro. Passa brincadeira, a gente brinca, né? Tem o João Paulo, a gente brinca bastante. Fala que tem que comprar um carro alto para a gente andar na estrada de barro, né? E Mateus, assim, o carro de João Paulo é um carro, ele não é tão alto, né? Quando ele desce do carro, né, fica um carro mais alto, porque ele está pesado. Então a gente tem esse tipo de brincadeira, a gente tem essa liberdade. Ele faz isso comigo também. Mas a gente fala muito também da palavra. A gente fala muito, né, o tempo todo ali. Né? Ao mesmo tempo que essas farpas de brincadeira, mas tem uma palavra também, a gente está conversando a respeito da palavra do Senhor que vai nos edificando. A igreja do Senhor é chamada nesse mundo para ser o luzeiro dela. O mundo que morre no maligno da escuridão, né? Paulo escrevendo aos Coríntios, porque nós somos para Deus o bom perfume de Cristo, tanto para os que são salvos, para os que se perdem. Então, a minha oração é para que Deus nos santifique cada vez mais, meus irmãos, para que nós tenhamos alegria e prazer nessas coisas, para que o nosso coração de fato possa demonstrar que o Espírito nos alcançou. Nós seremos conhecidos pelo fruto do Espírito em nós. E o Espírito não vai fluir se há ainda na tua vida obstáculos. Se na tua vida há áreas da tua vida que precisam ser trazidas à luz, o Senhor te chama nessa noite a colocar diante dele, porque nada esteja encoberto, que não será revelado pela luz. Amém?